E aí, você já ouviu falar sobre a hipergraça? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Vem comigo. Glória a Deus, meu irmão. Grande satisfação poder estar aqui com você, com a palavra de Deus aberta, para a gente conversar um pouquinho sobre o Salvador Jesus Cristo. Pois bem, eu quero hoje trazer um tema que é até polêmico, alguns talvez já ouviram falar sobre isso, outros não, vão entender agora. E eu quero, pela palavra de Deus, explicar alguns pontos muito importantes para a nossa vida. Mas antes vamos orar, porque sem o Espírito Santo nós não podemos fazer absolutamente nada, nem entender o que já está iluminado aqui na palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, pela tua palavra que o Senhor já deixou toda revelada para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso. E a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Pai, quero te agradecer muito, Pai, pela graça salvífica do Senhor sobre a nossa vida. Porque o Senhor estendeu a nós a grande salvação. O Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para o reino da luz. Antes, Senhor, éramos escravos do pecado. E hoje somos escravos do Senhor. E isso é a liberdade. Estar no Senhor é liberdade. Obrigado, Jesus. Eu te louvo e te agradeço e que essa palavra venha entrar em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meu mano, o que é hipergraça? Antes eu quero ler um texto com vocês. Romanos capítulo 6, versículo 1. Fala assim: o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. 4 pontos muito especial relatado aqui nesse texto. E o primeiro ponto é o pensamento terreno. O versículo 1, ele trata de um pensamento muito egoísta e muito terreno da nossa parte. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Mas por que Paulo faz essa pergunta, essa retórica? No versículo anterior, no capítulo 5, o apóstolo Paulo fala assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Então, pensando comigo, a lei veio para mostrar o quanto nós somos pecadores. O homem ele já pecava, o homem já matou, o homem já cobiçou, o homem já adulterou antes da lei. Aí Deus, prezando pela sua santidade, querendo revelar ao povo o jeito que ele é, ele cria as leis, ele faz as leis, 600 e poucas leis. Nós conhecemos mais os 10 mandamentos. Aí Deus criou as leis, fez as leis para mostrar que o homem é pecador, para revelar o pecado que existe dentro do nosso coração. Então, através dessas leis, pôde-se notar que o homem é incapaz de ser salvo praticando boas obras. O homem é incapaz de ser salvo obedecendo pelo menos os 10 mandamentos. É impossível que um homem consiga obedecê-los todos. Ah, mas como assim? Irmãos, é impossível. Porque se nós conseguimos acertar num ponto, no outro nós vamos cair. Posso não matar, mas desonro os meus pais. Posso não roubar, mas eu minto. Posso não adulterar, mas eu cobiço. E desde aquele tempo, a lei, como a gente sempre imaginou que fosse, mas era o ato de fazer alguma coisa. Na verdade, Deus já conhecia o coração desde aquele tempo. Deus já sabia desde aquele tempo e Jesus vem reiterar isso.
No Evangelho, ele fala assim, pois, agora eu digo isso para vocês, que o homem desejando uma mulher, ele já adulterou com ela. Ele não mudou o mandamento, mas ele colocou ordem no mandamento. Aonde eu quero chegar, meu irmão? Na parte B do versículo 20 do capítulo 5 vai falar assim, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, em cima desse versículo, agora o apóstolo Paulo vem e fala, pois bem, então para que a graça venha superabundar, devo eu continuar pecando? Mais ou menos assim, então eu vou pecar bastante, porque quanto mais eu peco, mais a graça do Senhor vem sobre a minha vida. Mas isso é uma desculpa terrena, uma desculpa diabólica, é uma desculpa imbecil. Porque aquele que conhece a Cristo, automaticamente aquele que se entrega a Cristo, o Espírito Santo vem fazer morada nele. E é impossível que o ser humano consiga pecar, desejar o pecado, se o Espírito Santo estiver habitando nele. Porque o Espírito Santo e pecado não combinam. O Espírito Santo foi deixado, meu irmão, para nós, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, se eu me converto, automaticamente eu tenho o Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo, eu fujo do pecado. Eu luto contra o pecado. Aí a hipergraça, como ela é divulgada, ela dá a entender de que eu posso continuar pecando, já que aonde abunda o pecado, a graça superabunda. E é uma mentira isso, irmãos. É uma mentira, porque o camarada que ele pensa que ele pode continuar pecando, que ele vai viver pecando, que, eu vou viver uma vida de pecado, eu vou viver uma vida de ostentação, de promiscuidade, de idolatria, que lá no final da minha vida eu vou me arrepender e eu vou me converter. É mentira. Queira Deus que um camarada que vive uma vida em pecado, no final ele consiga se converter. Mas essa não é a ideia da palavra de Deus. Porque o camarada que ele entende o evangelho e ele não se converte, ele está condenado. Ele está condenado. Então, irmãos, precisamos aqui ter uma mudança de mente imediata. O ponto 2 é, uma vez morto, está morto. No Romanos 6,6 fala assim, sabendo isto que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Então pensa comigo, se eu fui crucificado com Cristo, o meu corpo, os meus desejos pecaminosos, eles precisam estar crucificados em Jesus Cristo. Eu viro um santo depois que eu me converto? Não, também não. Mas também eu tenho Cristo, eu tenho a sua palavra, eu tenho a Bíblia Sagrada para me orientar, para me confrontar, para mudar o meu estilo de vida. Aquilo que eu fazia de errado, agora em Cristo Jesus eu preciso mudar. Eu preciso ser radical na minha linha de pensamento. Precisa acontecer uma metanoia na minha mente. Então, não, irmãos, eu não posso continuar pecando. Vai acontecer. Infelizmente, a gente acaba deslizando em diversos pontos no nosso dia a dia. Mas isso precisa ser um acidente. O pecado do cristão, ele precisa ser um acidente, acidental, e não intencional. Quando é intencional, é muito perigoso o camarada ou não ter sido ainda salvo, ou estar muito propenso a desviar-se, a apostatar da fé. Nós não podemos permitir. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele me constrange a ser parecido com ele. O Espírito Santo dentro de mim, ele me constrange a ser parecido com o Mestre. O segundo ponto, então, é, uma vez morto, sempre morto. Eu não posso ressuscitar o velho homem. O terceiro ponto é, o batismo, ele representa a morte. No versículo 3 vai falar assim, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? O batismo, ele significa realmente Jesus descendo a sepultura e ressuscitando. Quando nós nos batizamos nas águas, nós somos
mortos em Jesus Cristo e ressuscitado em Jesus Cristo. Então o meu velho homem, aquele que deseja o pecado, ele precisa ficar lá nas águas. É um símbolo, sim, porque o que vai me salvar disso é a palavra de Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo, é a busca, é a oração, é a mortificação da nossa carne. Mas essa representação do batismo, ela precisa valer todos os dias na minha vida. Não é, ficou lá na água, meu velho homem se afogou-se lá na água, não. Na verdade não, porque o nosso velho homem ele vai ter o desejo de ressuscitar todo dia. Mas eu, em Cristo Jesus, eu preciso todos os dias colocar o meu velho homem na cruz do Calvário. Isso vai ser, meu irmão, até o dia da glorificação. Até o dia em que o Senhor vir buscar a igreja dele no corpo glorificado, nós não vamos mais desejar o pecado. Mas enquanto ainda não fomos glorificados, infelizmente o nosso corpo carnal, ele vai desejar as coisas terrenas, os pecados. Versículo 8 vai falar assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. A morte em Jesus Cristo representa ressurreição em Jesus Cristo. Ninguém morre em Jesus Cristo para ficar morto, mas morremos em Jesus Cristo para ressuscitar em Jesus Cristo. O último ponto é uma nova vida. É o quarto ponto. Então, a hipergraça, meu irmão, na verdade, ela é a graça de Deus. Ela é a graça de Jesus Cristo. A Bíblia não vem falar sobre duas graças, uma maior que a outra. Fala da graça. A graça de Deus. Somos salvos pela graça de Deus e não por aquilo que eu faço. Porque não tem nada de bom que eu possa fazer para me salvar. Jesus Cristo me salvou. Agora eu preciso me santificar para preservar a salvação. Eu preciso deixar as coisas velhas para trás. Precisa haver uma mudança de mente na minha vida, conforme 6:11, que fala assim: assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Portanto, se eu morri para o pecado, eu vivi para Cristo. Se eu morri para o mundo, eu ressurgi em Cristo Jesus. Olha que coisa linda, meu irmão. Então, automaticamente, quando um cidadão ele se converte, ele precisa criar ojeriza pelo pecado, nojo, ânsia de vômito pelo pecado, e precisa começar a viver em novidade de vida. Esse texto é muito lindo. Viver em novidade de vida, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Acho que não tem texto mais poderoso que esse, que eu e você precisamos andar em novidade de vida. Então, a hipergraça, eu não compreendo dessa forma. Para mim é balela, porque o homem que se converte, ele automaticamente precisa abandonar o pecado. Ele precisa deixar de lado o pecado. E o que existe é a graça do nosso Senhor e ponto final. Não precisamos acrescentar mais nada, porque a palavra por si só, ela já é poderosa, já é cortante, ela entra aqui dentro, aonde o ser humano não consegue entender. A graça de Deus, a palavra, aquilo que é loucura para os homens, entra com poder e graça para nos salvar e para nos redimir de todo o pecado. Então, meu irmão, creia nessa palavra, creia no poder de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado. Ore, confesse os teus pecados, chore diante do Senhor, peça o poder do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo para a tua vida, em nome de Jesus. E por favor, compartilhe essa mensagem, que tem alguém precisando ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus, um beijo no coração.